Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nessa aula a gente vai estudar sobre autoconhecimento, tá? É um módulo que está incluso no curso Gestão de Carreira, tá? Para vocês alunos, existe o GPP, que é a Gestão Profissional e Pessoal, e a versão presencial desse curso se denomina Gestão de Carreira. Tá? Então, nesse curso Gestão de Carreira, a gente vai ver hoje o módulo de autoconhecimento. Bem, a gente vai usar o autoconhecimento com foco em profissões. Tá? Resumidamente, o autoconhecimento é você se conhecer, saber quem você é e o que você quer. Porque se descobrir esses dois itens, fica mais fácil saber qual profissão você vai se dar melhor ou não. Certo? Então, vamos começar com uma pergunta que vai ser bem interessante. Você já tomou alguma decisão e se arrependeu depois? Tá? E essa decisão, ela pode ter sido no seu dia a dia, em sua profissão, na sua família, ou até mesmo em diversas áreas, tá? Então, quem nunca, né, tomou uma decisão errada e lá na frente se arrependeu? Porque ele pensou, nossa, se eu tivesse pensado melhor, talvez eu tinha conseguido não sofrer o que eu sofri. Ah, talvez se eu tivesse feito aquilo, eu estaria melhor hoje. Ah, se eu tivesse planejado melhor, eu conseguiria ter mais lucro do que prejuízo. Tá? Então, basicamente, o autoconhecimento, ele tenta enxergar tudo isso. Porque se você souber com quem você está lidando, fica mais fácil tomar algumas decisões. Por exemplo, se eu sei quem eu sou, se eu me conheço, eu sei que talvez ir naquele caminho, ir naquela direção, não vai ser a melhor opção para mim. Porque eu sei que eu vou reagir de forma muito oposta do que eu imagino, porque eu me conheço. Tá? Então, quando a gente pensa isso no dia a dia, nós conseguimos mudar várias consequências lá na frente. Imagina isso na sua profissão. Bem, se eu sei fazer isso e não sou bom naquilo, por que eu vou entrar nessa profissão? Se você conseguir pensar nisso antes de entrar em uma profissão, você pode ganhar muito tempo. Você pode se poupar de grandes frustrações lá na frente. E é basicamente em tudo isso que o autoconhecimento ele tenta visar sobre você, certo? Então perceba que você está construindo o seu futuro todos os dias através das suas decisões, tá? Tudo que você faz hoje, tudo que você faz semana que vem, tudo que você faz no próximo mês, ao longo prazo de 1 ano, 5 anos, 10 anos, tá? É a sua vida. Você está construindo tudo isso com base nas suas decisões. Então, se você conseguir ter melhores decisões, se autoconhecendo, lá na frente você pode muito bem se orgulhar de tudo isso. Se você ter boas decisões durante a sua vida, então você deverá ser muito feliz. Porém, se não ter boas decisões, então talvez se arrependa lá na frente, tá? Então imagine que você olhe para trás, você lá com seus 50, 60, 70 anos, olhe para trás e fique pensando, caramba, se eu tivesse feito aquilo de forma diferente, se eu tivesse aproveitado aquele emprego e não aquele outro emprego, talvez hoje a minha situação seria muito diferente. Eu conseguiria uma base melhor para minha família, eu conseguiria uma base melhor para minha vida, eu deixaria para trás muitas coisas, muitas oportunidades para outras pessoas. Porém, eu quis escolher um caminho que eu não conhecia e eu acabei errando tudo. Eu não fiquei feliz ao final das contas, tá? Então, mas enfim, o que as decisões têm a ver com autoconhecimento? Minhas decisões, elas estão ligadas com autoconhecimento? Sim, totalmente ligadas com autoconhecimento, tá bom? Então, o autoconhecimento vem de conhecer-se e saber quem você é, tá?
se você conhece bem a você mesmo, você sabe do que você gosta e do que você não gosta. Então, quando aparecer uma chance para você, uma oportunidade lá na frente e não tem nada a ver com o que você gosta, você sabe que aquele caminho não vai ser bom para você. Então, se autoconhecer é muito importante. Olha só que legal, passamos em média 45 anos trabalhando, certo? Então, a sua felicidade na vida depende muito do emprego que você escolheu exercer. Se você escolher um emprego errado, se você escolher um emprego que não é bom para você, imagina o quão frustrado lá na frente você vai estar. A sua vida inteira você construiu com base em um emprego, com base em uma profissão que você não queria. E você vai ser alguém talvez infeliz, talvez não tão contente com o futuro que você construiu. E isso é muito importante. Então, imagine que você possa tomar as decisões corretas na sua vida profissional, tá? Quando aparecer a vaga certa, quando aparecer a profissão certa, você agarrar ela e então usar o máximo que você conseguir dela para você, tá? Então, se você acertar as suas decisões, você estará caminhando em direção à sua felicidade, tá? Então, antes de começarmos tudo isso sobre o autoconhecimento, vamos analisar algo bem importante, tá? Você ama a profissão que você escolheu? Você está feliz fazendo o que você faz hoje? Ou, se você ainda não trabalha, você tem certeza que você ama a profissão que você está escolhendo para exercer daqui 1 ano, daqui 2 anos, no futuro breve? Você tem certeza que você ama a sua profissão? Porque para cada tipo de pessoa tem uma profissão certa, porém tem muitas profissões erradas, tá? Então, você pode muito bem gostar de ensinar, porém você não gosta de conviver com pessoas, você não gosta de conviver com outras pessoas perto de você. Então, a profissão professor para você presencial em sala de aula talvez não seja uma boa profissão, tá? Então, se autoconhecer é muito importante nesse nível de pesquisa. E claro, né, a falta de conhecimento pode fazer pessoas se tornarem infelizes em suas profissões, porque você talvez até ganhe bem, você talvez até consiga uma boa estrutura familiar com seu emprego, mas você lá no fundo não gosta do que você faz. E a pessoa mais importante em sua vida é você, certo? E se você não gosta do que você está fazendo, como que você pode ser feliz com isso? Então, se você não sabe quem é e o que você quer, qualquer proposta de emprego pode ser boa para você, tá? Então imagine que uma pessoa aí, ela se formou no ensino médio, tem seus 18 ou 19 anos, e ela tem que achar um emprego. Por quê? Porque ela tem que ter dinheiro. Então a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai procurar entrar para conseguir esse dinheiro. Talvez não seja o que ela goste, talvez não seja o que ela quer, mas ela tem o benefício do dinheiro. Isso a longo prazo pode muito bem acarretar a infelicidade dela. Outras pessoas se adaptam e se apaixonam por esses serviços que elas fazem. Mas existem casos e casos. Tá? Se você é essa pessoa que talvez se perdeu nesse caminho e hoje faz o que não quer, talvez seja a hora de você se recolocar no lugar e tentar encontrar o que você quer, para que lá no futuro você consiga ser feliz. Então, existem algumas consequências da escolha errada da sua profissão, certo? E essas consequências são falta de motivação, você é alguém que não é motivado no serviço, você se arrasta para ir trabalhar. Discrição, trabalho automático, baixo desempenho, interesse somente pelo salário, pelo dinheiro, e sempre está procurando outro emprego. É aquela pessoa que não para em emprego, ela sempre está indo para outro emprego, mandando currículos e sempre está com doenças, tá? Doenças tanto físicas como uma doença mais interna, mais mental. Tá? Ela não está contente, resumidamente, dentro do emprego e ela apresenta várias
consequências. Então aqui um pouco mais detalhado, falta de motivação, tá? A pessoa não quer trabalhar, ela acorda sem vontade de levantar, aquela preguiça toda. Descrição. Ela tem vergonha de falar aonde trabalha. A pessoa pergunta, ah, legal, eu trabalho em tal lugar, tal. E você? Ela fica meio que dando rodeios, mas não fala diretamente, ah, eu trabalho em tal lugar, faço tal coisa. Ela não gosta que as outras pessoas identifiquem o que ela faz, porque ela não gosta do que ela faz. Baixo desempenho, ela não rende em suas tarefas executadas. Ela faz tudo meia boca. Ela faz tudo sem querer crescer naquele lugar, porque ela realmente está infeliz. Interesse pelo salário. Trabalha somente pelo dinheiro que vai receber no final do mês. Muitas pessoas só estão importadas com isso. Elas não pensam em crescer em uma empresa, elas não pensam em fazer a empresa crescer também, elas não pensam em algo maior, somente no dinheiro que vai receber no final do mês. Procurou ter emprego, toda semana a pessoa está lá na internet caçando um emprego diferente, porque a desculpa é a mesma. Ah, eu não ganho bem, não gosto do que faço, eu vou para outra. A pessoa entra em outro emprego, ela não ganha bem, ela não gosta do que faz, ela vai para outra. Por quê? Não é porque os empregos não são bons, as circunstâncias não são boas, mas é porque ela não sabe quem ela é, ela não se conhece. Sempre doente, doença tanto física como mental. É comprometida essa pessoa, certo? Essa pessoa ela não consegue se estabilizar, sempre está passando mal, com dor de cabeça, a pessoa não gosta realmente do ambiente e naturalmente ela não vai gostar de ficar ali, ela vai passar mal por isso. Agora veja as consequências da escolha certa da profissão, tá? A pessoa tem autorrealização, a pessoa tem felicidade, tem sucesso, bons relacionamentos, alto desempenho e crescimento, tá? A pessoa autorrealizada, o que ela é? A pessoa autorrealizada, o que ela é? É aquela pessoa que ela está feliz fazendo o que é e ela está feliz aonde ela está. Ela encontrou uma forma de sucesso muito pessoal. Ela não tem por que reclamar de ir trabalhar. Ela não tem por que reclamar de estar fazendo o que está fazendo, tá? A pessoa, ela é feliz basicamente. A pessoa tem sucesso, ela cria ali no ambiente de trabalho dela bons relacionamentos, tá? São pessoas que gostam dela porque essa pessoa gosta das outras pessoas. Ela tem um alto desempenho. O que isso quer dizer? Ela sempre faz mais do que pedem para que ela faça. Ela acaba crescendo naquela empresa, automaticamente a empresa cresce e todos saem ganhando. É o que as empresas mais procuram, pessoas com alto desempenho e pessoas com bons relacionamentos, porque tudo isso faz a empresa crescer, se tornar um destaque. E a pessoa automaticamente cresce. Algo interessante nisso, quando uma pessoa cresce em uma empresa, ela não quer dizer que ela vai ficar lá dentro para sempre, tá? Mas vai chegar um limite para ela na empresa ou não, e ela vai ter a chance de escalar outros patamares. Ela vai ter a chance de ir para outros lugares. Ela vai conseguir usar a ambição que ela tem para ir para outras empresas afora, certo? Isso é o crescimento de uma pessoa. Então, para que você alcance a profissão correta, você tem que responder uma pergunta bem simples. O que você quer? É uma pergunta muito filosófica, uma pergunta que as pessoas talvez elas não estão prontas para responder, porque elas nunca pararam para pensar sobre isso. Tá? O ser humano nasce, ele cresce, estuda e tem que trabalhar. Cerca de 45 anos trabalhando. Tá? Mas resumidamente, o que a pessoa quer da vida dela? Quem ela quer ser? Quais são os objetivos dela? Tá? Tem até uma colocação que é bem interessante, que tem dois momentos muito importantes na vida de uma pessoa. O número 1 é quando ela nasce. E o outro é quando ela descobre o que ela quer. E nessa busca pelo que você quer, o autoconhecimento ele pode ser muito útil a você. Tá? Então aqui tem uma frase que ela é muito conhecida devido ao filme Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve.
Então imagine que nas suas profissões da vida, você já trabalhou em vários lugares, tá? E você nunca encontrou o que você quer. Qualquer caminho serve para você. Qualquer emprego que aparecer serve, porque você está focando o salário, porque você está focando o tempo com a família, mas não está focando realmente o que você quer, que é a sua felicidade. Então, uma ótima pergunta: como escolher a profissão certa? Para a gente conseguir alcançar esse tópico, essa grande resposta, tem 3 perguntas fundamentais que você deve se fazer, tá? Então, a pergunta número 1, quem eu sou? Que vai definir a sua personalidade. Bem, quem eu sou como pessoa, o que eu gosto de fazer, o que me faz ter prazer em fazer, o que eu quero, quais são os meus objetivos na vida, tanto em curto prazo, o que eu quero depois da faculdade, o que eu quero nesse emprego, o que eu quero com minha família, o que eu quero financeiramente e como que eu posso contribuir, que é algo muito importante. Quando as pessoas elas descobrem como podem contribuir tanto para a família, para os amigos, sociedade ou para o mundo, ela se sente satisfeita porque ela encontrou um tal de propósito. Ela começou a encontrar a sua identidade. Quando você começa a ajudar outras pessoas, você tem prazer, porque você começa a perceber que tudo que você faz traz benefício ao mundo, certo? Então, como você pode contribuir com o mundo? Quem você é e o que você quer. Então, dividindo esses tópicos um a um, vamos começar com quem eu sou, tá? Tem 4 perguntas que podem ajudar muito você a entender quem você é. A primeira é quais são as habilidades suas. Vamos começar com ela, tá? Então, as suas habilidades são formadas pelo quê? O que você é bom em fazer hoje, certo? O que você consegue fazer de forma rápida, prazerosa, você gosta de fazer, tá? Ou de repente não gosta de fazer, porém você consegue fazer e faz muito bem. Quais são as suas prioridades, tá? O que você coloca em primeiro lugar, em segundo lugar, e tipo, isso tem vários exemplos. Um bem simples, você pode colocar a sua família em primeiro lugar do que o emprego, certo? O outro mais simples, primeiramente eu escovo os dentes, depois eu vou tomar café da manhã. Tipo, existem prioridades e prioridades, são bem diferentes. Quais são as suas responsabilidades? Ou seja, o que eu tenho que fazer e se eu não fizer, eu não vou ficar bem. Ou as pessoas ao meu redor não vão ficar bem. Quais são as minhas responsabilidades? E quais são os seus valores? Tem coisas na vida que as pessoas priorizam mais do que outras, tá? E isso é devido aos seus valores. Você consegue seus valores conforme a sua criação, tá? A sua família te ensinou, te mostrou a ser de uma forma que você consegue ser diferente de outras pessoas. A gente vai ver um pouco mais lá na frente sobre valores. Então, habilidades. A prática contínua em algo te gera habilidade. Então, por exemplo, todo dia você vai ler uma página, todo dia. E todo dia você vai escrever algumas linhas. Se você fizer isso em longo prazo, em alguns meses, em alguns anos, você vai ficar muito bom em ler e muito bom em escrever. Você criou uma habilidade. Prioridades. O que fazer antes de outra tarefa é um exemplo de prioridade. Então, quando você se importa mais com uma coisa do que outra, é porque você está priorizando esta coisa e não a outra coisa. Responsabilidades. Ter compromissos e cumpri-los. Tá? Todo ser humano que quer crescer, que quer algum destaque, tanto na vida pessoal como profissional, ele tem que entender um pouco sobre responsabilidades, tá? Nada importa você ter alguns objetivos e não ser responsáveis por eles, tá? Então, ter os compromissos e cumpri-los é algo muito importante. E os valores, o que move o sentido da vida, o que você valoriza para então fazer algo. Por exemplo, você pode muito bem valorizar o seu emprego porque você acredita que está contribuindo para um mundo melhor.
é um tipo de valor que você tem dentro de você. Então, a pergunta quem eu sou? Vamos lá então, quais são as suas habilidades? Como é que a gente consegue descobrir as habilidades? Basicamente é o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer e como que você ocupa o seu tempo livre, tá? Então, quando você ocupa o seu tempo livre, digamos que 1 hora por dia fazendo tal coisa, depois de alguns anos você vai adquirir essa habilidade. Se você gosta muito de fazer, por exemplo, natação, você fizer isso por anos, você vai adquirir uma habilidade. O que você sabe fazer? Bem, você faz muito bem, digamos que gastronomia. Você gosta muito de fazer pratos, de cozinhar, tá? Se você faz isso por muitos anos, você vai ter uma habilidade. Então, as habilidades, ela te aproxima ou te afasta de pessoas. Então, partindo um pouco mais para o âmbito profissional, as suas habilidades, ela consegue te aproximar de pessoas ou te afastar de pessoas, certo? Talvez um chefe de cozinha, ele tenha uma habilidade não tão social, ele contém sim seus funcionários, mas ele não consegue ficar ao redor de muitas pessoas. Então, o que ele gosta é o quê? Cozinhar, porque ele tem essa habilidade. Mas essa habilidade aproxima ou não ele de muitas pessoas, ou de poucas, ou talvez de nenhuma, tá? Isso é muito importante. Então, a outra pergunta, suas habilidades te motivam a crescer e a promover o crescimento? Ou seja, o que você faz com a sua habilidade, ela influencia outras pessoas a serem melhores ou não? Dependendo dessa pergunta, essa resposta, você consegue entender se você é um líder ou se você é um liderado. Alguém que vai estar abaixo de um líder, tá? Todo ser humano é um tipo de líder. Porém, tem alguns que recebem ordens diretamente e outros não, tá? Suas habilidades geram valor. O que é isso, gerar valor? Pessoas, muitas pessoas, elas vão crescer e vão conseguir gerar crescimento por causa de você. Porque você está entregando alguma coisa muito valiosa para ela e ela quer também entregar para outras pessoas. Se você tem esse perfil em particular, você consegue ser um empreendedor, tá? Então temos 3 tipos de perfis: um social, um líder e um empreendedor. Repare que o empreendedor, ele pode muito bem ser social, mas não ser um líder. Ele pode ser um líder e empreendedor, mas não ser social. Seria aquele tipo de chefe que fica na sala trancado. Repare que uma pessoa pode ser líder e ela tem que ser social, de repente com os seus colaboradores, mas ela não pode ser necessariamente um empreendedor, certo? Então, falando um pouco mais de habilidades, tá? Com base nas suas habilidades hoje, tá? Qual seria a profissão que você escolheria hoje? Então, voltando aqui atrás, ó. Social, líder e empreendedor. Com base nessas 3 habilidades que a gente pegou aqui, um pouco mais focado, é claro que tem outras, qual seria a profissão que você iria escolher hoje? Aliás, você está na profissão correta? É uma boa pergunta. Agora, quais são as suas prioridades, tá? O que é importante para mim? O que eu faço antes e o que eu faço depois? Eu adio decisões ou não, tá? Então, o que é importante para mim? Quando você descobre quem você é, você começa a entender que algumas coisas para você é importante e outras não. E justamente por causa dessa resposta, você começa a alinhar um pouco o que você pensa sobre a vida e sobre as suas decisões. Você começa a se conhecer melhor e a partir disso, você começa a colocar algumas prioridades. O que eu faço antes e o que eu faço depois. Já que eu sei o que é importante para mim, eu vou fazer antes isso e depois eu faço aquilo, porque eu me conheço. Você adia decisões ou não?
Quando você está em um emprego, quando você está em sua casa, você costuma fazer as coisas que você tem que fazer logo ou você deixa para depois? Isso é muito importante, porque tem empregos que você vai poder adiar decisões e empregos que absolutamente não. E se você não se encaixa nesse padrão de emprego, você está no emprego errado. Então, mais amplamente, vamos falar de prioridades aqui. Família ou emprego? O que você escolhe? Obviamente, muitas pessoas escolhem família, mas, pessoal, estamos em um mundo bem diferente, tá? Então, algumas pessoas, de repente, elas escolhem o emprego e depois priorizam a família. Algumas pessoas fazem isso até mesmo sem perceber, tá? Dinheiro ou satisfação? Você quer estar no emprego porque você ama o que você faz ou o dinheiro é prioridade? Ah, não, se eu não ganhar tão bem, eu não vou ficar nesse emprego. Mesmo que eu goste de fazer o que eu faço, não vou ficar, porque eu ganho pouco. Então, dinheiro ou satisfação? Contato físico, você gosta de estar com muitas pessoas, ou intelectual? Você gosta de transmitir informações para as pessoas, porém, não de tão perto. Então, aqui embaixo tem um pequeno exemplo, tá? Se você escolheu família, satisfação ou dinheiro mais contato físico, ou seja, você gosta de estar junto de pessoas, você está totalmente ligado a áreas humanas, tá? Resumidamente, você não ficaria o dia inteiro atrás de um computador mexendo em um programa. Resumidamente é isso, tá? E na outra opção, emprego, mais satisfação ou dinheiro e intelectual. Perceba que nessa parte o emprego foi priorizado no lugar da família, certo? E o intelectual ficou à frente do contato físico. Então seria uma pessoa que ela escolheria muito mais ficar atrás de um computador o dia inteiro, mexendo com programas, do que uma que ficaria ao redor de muitas pessoas no dia a dia. Então a pergunta: quais são as suas responsabilidades, tá? Essa parte é bem importante. A gente já viu então sobre prioridades, porém tem a parte de responsabilidades. Tá? A quem devo satisfação? Bom, primeiramente, devemos satisfação a todos da nossa família, a nós mesmos, tá? Então, se você cresce ou não, você tem que dar satisfação a você mesmo. E quem depende de mim? De repente você já é alguém que tenha filhos, ou você cuida da sua avó, da sua mãe. Então, é um tipo de responsabilidade. E essa responsabilidade em particular, ela pode definir o tipo de emprego que você vai ter ou não, que você vai conseguir ou não. Quem serei se perder tudo? Bom, se você hoje perder tudo que você tem, digamos bem material, você ainda será uma pessoa de valor para quem está próximo de você? Tá? É uma grande responsabilidade essa pergunta. Como as pessoas se lembrarão de você? É algo um pouco mais filosófico. Por quê? Depois que você morrer, as pessoas que vão se lembrar de você, elas vão se lembrar porque você foi uma boa pessoa, você deixou para trás uma ótima história, ou talvez elas te esqueçam no primeiro mês, porque você não fez nada de relevante. Então, pessoal, você é responsável pela sua história. Então, vamos lá, pessoal. Em nossas profissões, vamos fazer algumas perguntas para vocês. Você tem que estar mais perto da sua família? Você tem que ajudar as pessoas? Tem que deixar o legado para trás? Para as pessoas, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas se inspirarem em você? Mesmo que depois você parta, as pessoas elas lembrem o que você começou e queiram continuar porque você inspirou elas? Então são três perguntas bem importantes. Por quê? Estar perto da família, talvez para algumas pessoas, seja uma prioridade e também uma parte de responsabilidade, certo? Então, alguns empregos não vão permitir isso, que vão pedir que você faça muitas horas extras, que você fique talvez no seu salão até mais tarde. Então, se você tem essa responsabilidade, você deveria rever o seu tipo de profissão.
ajudar as pessoas. Você tem essa vontade interna de querer fazer com que outras pessoas se sintam melhores, conquistem objetivos? E chegamos na parte de valores, que é uma parte extremamente importante. Resumidamente, quais são os princípios morais e éticos que definem a forma como você vive? Na sua infância, certo? Você foi crescendo e tudo mais, a sua família te ensinou a ser quem você é, e você carregou desse aprendizado princípios. Você aceita alguma coisa, mas não aceita outra coisa. Por quê? Porque é a sua base de formação, é a sua base familiar. E sem essa base você não seria uma pessoa, certo? Então, esses princípios são os seus valores hoje. Então, talvez em alguns empregos você não aceite algumas coisas, você não se sente bem com algumas regras, porque os seus valores estão sendo interferidos. Então, uma descrição bem rápida de valores. Valores definem o que aceito ou deixo de aceitar, pois os valores que possuo dizem as prioridades para cada parte da minha vida e assim sou guiado por eles. Se sou quem sou e tenho o que tenho, isso é definido pelas prioridades dos meus próprios valores. Então, eu coloquei aqui uma lista com vários valores. Pessoal, existem muito mais valores, certo? Então, de tantos valores que tem aqui, você tem uma tarefa bem simples: escolher 10 valores, tá? Então, esse vídeo vai ficar gravado, ele vai estar no YouTube. Quando chegar nessa tela, você pausa essa tela e você vai escolher 10 valores. O que são valores é o que você não abre mão, certo? O que é mais importante para você. Aqui temos muitos valores, porém tenta priorizar 10 valores, certo? Então, dentre aceitação e ambição, tá? Você prefere ser aceito em um lugar ou você tem a ambição de crescer mais em um lugar? É mais importante a alegria do que a amizade? É mais importante o apoio que você recebe ou que você dá do que a aprendizagem? Eu estou dando alguns exemplos, porém tem muitos exemplos. Por exemplo, é mais importante a atenção ou a amizade que você tem em algum lugar? É mais importante a beleza ou a sua contribuição? É mais importante a calma que você recebe e que você dá do que a sua exclusividade? É mais importante a higiene ou a sexualidade? Tá? É mais importante a unidade ou o poder? Desse tanto de valores, pessoal, escolham 10 valores que você mais se identifique, que você mais se encontra exercendo em um lugar perfeito de profissão. Então esse é o exercício número 1, certo? Pegar 10 valores da lista citada do slide anterior e desses 10 valores você escreve, pessoal, porque a gente vai continuar o exercício e no próximo você vai colocar o quê? Somente 5 ao qual você acredita que sem eles você não conseguiria alcançar seus objetivos. Então a meta é você enxugar os valores, para você encontrar os principais valores que te movem, tanto como pessoa, como também como profissional. E por último, você vai selecionar daqueles 5 últimos valores, os 3 principais, tá? Então, esses 3 principais vão definir os valores que você julga indispensável na sua vida, tanto profissional como pessoal, certo? Então, mais uma pergunta, pessoal. Qual a profissão que você deseja alcançar? Todo mundo tem sonhos, certo? Hoje você talvez trabalhe em algum lugar ou ainda não trabalha, tá? Porém, se não fosse esse emprego, qual seria o emprego dos seus sonhos? Qual seria a profissão dos seus sonhos? Ah, tudo bem, eu amo o que eu faço. Ótimo, perfeito. Mas e você que não sabe o que você quer ainda? Qual seria o seu grande sonho de profissão? Os seus valores são compatíveis com essa profissão? Talvez você queira ser, sei lá, um piloto de avião, mas você vai ficar muito tempo longe da família. É realmente é o que você quer? É compatível com os seus valores? A profissão que você escolheu, ela vai levar você a alcançar seus objetivos? Tá? Todo ser humano tem objetivos na vida. Se não tem, trate de criar seus objetivos. Tá? Então,
Ah, eu quero ser, vamos dar o exemplo de piloto de avião. Esse cargo, essa profissão, ela vai te fazer alcançar o que você tanto quer na vida, tá? Seus objetivos. Ah, eu quero dinheiro, tá? Mas é só isso. Ah, eu quero ter uma família, tá? Mas é só isso. Você não quer algo mais, tá? Entenda que você tem que também entender o seu propósito, ajudar mais pessoas a serem melhores, tá? A sua profissão vai conseguir criar isso para você? E você tem habilidades necessárias para executar a profissão? Ah, eu quero ser piloto de avião. Pô, mas você fez um curso? Você fez alguma coisa que te guiasse, pelo menos, nesse caminho de ser um piloto, tá? Ah, eu quero ser barbeiro. Tudo bem, os seus valores estão sendo corrompidos, tá? Você consegue alcançar seus objetivos sendo barbeiro? Você tem as habilidades necessárias para executar a profissão? Você consegue entender isso, que você, para alcançar a profissão dos seus sonhos, você tem que ter preparação, você tem que estar ciente do que você quer fazer, e claro, também ter habilidades. Então, resumidamente, a gente consegue fazer uma autoavaliação com tudo isso, pessoal. Ou seja, você mesma, consegue fazer algumas perguntas para você sobre tudo isso que a gente viu, certo? E entender se você está no caminho certo ou não. Então, primeiramente, ó, algo que eu recomendo vocês fazerem é uma lista de qualidades e defeitos, tá? Assim você poderá se conhecer melhor e saber se vai se adaptar bem ou não ao emprego. Tem muitas qualidades que você talvez consiga aplicar em tal profissão, mas alguns defeitos não vão se enquadrar com a profissão. Então você vai ficar muito mais frustrado na profissão do que feliz. E lá na frente, a longo prazo, você vai falar: caramba, eu estou na profissão errada. Talvez não seja a profissão errada. Talvez você não consertou os seus defeitos antes de entrar nessa profissão. Converse com a sua família. Tá? As pessoas que convivem com você também te conhecem muito bem. E a direção e opinião delas pode ser relevante na escolha do seu emprego. Tá? Tudo bem, nós nos conhecemos muito bem. Mas de repente tem algumas pessoas em sua casa, em sua família, que te conhecem muito também. Como sua mãe, como seu pai, como seu irmão. Eles sabem o que você pode e talvez você e também saibam talvez coisas que você não repare em você mesmo, porque eles estão vendo de fora. Eles sabem um pouco mais de você porque eles veem todo dia de fora o seu jeito de agir, a sua personalidade. Talvez eles saibam defeitos seus que você não saiba. Então, conversar com a sua família e também com amigos, em alguns casos, é bem importante. E pergunte-se, pessoal, se autoconhecer é filosófico e íntimo. Às vezes, as melhores respostas estarão dentro de você. Então, se pergunte sempre: o que eu tenho de melhor? Onde eu me sinto melhor? Quem eu quero ser em 20 anos? Quero ser liderado ou quero liderar? Eu aceito correr riscos ou sou mais conservador? O que me motiva? Tá? Então, o que você tem de melhor? Coloca no papel quais são as suas qualidades. Aonde você se sente melhor? Atrás de uma mesa, com muitas pessoas ao seu redor? Se sente melhor, talvez, digitando em um computador? E algo muito importante, qual é a sua meta de vida para daqui 20 anos? Bom, daqui 20 anos eu quero ter uma família, quero ter uma casa, um carro, eu quero ganhar muito dinheiro. Tudo bem, você pode montar tudo isso, mas o emprego que você vai escolher hoje, ele vai te direcionar para esse objetivo de 20 anos? Porque se caso ele não te direcione, você esteja caminhando no lugar errado. Você prefere ser liderado ou liderar? Você tem autonomia de dar ordens às pessoas e também assumir responsabilidades? Ou prefere que outros façam isso por você? Depende da resposta, você sabe muito bem que tal emprego vai ser bom ou não para você. Aceita correr riscos ou é mais conservador? Aqui tem algo bem interessante em relação ao empreendedor. Tá? A pessoa abre uma empresa e monta um negócio. Então, você aceita correr riscos ou você é mais conservador? Não, prefiro trabalhar em emprego registrado, ficar ali por 15, 20, 30 anos e conseguir depois a minha aposentadoria. Tipo, pra mim tá bom. E o que te motiva de fato?
tá? Por que você faz o que faz? O que você quer alcançar a longo prazo e a curto prazo? É somente o dinheiro? É somente uma família? Ou tem algo maior? Você quer ajudar mais pessoas a alcançarem os seus objetivos, certo? Então, pessoal, esse aqui foi o fim, tá? Esse aqui é o módulo de autoconhecimento do Gestão de Carreiras do Instituto Mix de Jundiaí, certo? Então, é bem importante, pessoal, nunca se prendam demais ao que vocês acham que sabem, porque sempre vai ter algo que vocês não sabem. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, se autoconhecer é extremamente útil e extremamente relevante. E isso define muito como que a sua vida vai ser. Se ela vai ser boa ou se ela vai ser ruim. Tudo depende das suas escolhas. Tudo depende de você.